Olá, bom dia, meus amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal Edivaldo Cantelli Silva, o Raredex Solar 12H. Hoje é dia de aula. Às 15 horas, teremos uma aula. Vamos apresentar para vocês os 7 guardiões Raredec e os 7 portais não para serem vencidos, mas para serem entendidos. Hoje eu coloquei esse tema, o despertar do campo mórfico da humanidade. Por que eu coloquei exatamente esse tema? Campo mórfico eu tenho falado já algumas aulas para vocês. É o pensamento, o sentimento, as ações dos seres humanos que se interagem por todo o planeta. Então, o que você faz, sim, pode influenciar outras pessoas. Existe um estudo que fala que uma pessoa ela consegue influenciar no mínimo 1000 pessoas. Então, existem vários estudos que falam sobre isso, e aqui no Raredex Solar 12H, portal da consciência 5D, nós estudamos esse tema e mostramos para vocês que a expansão da consciência é uma arma definitiva contra toda a miséria da humanidade. Tudo que existe de ruim no planeta pode ser vencido somente com a expansão da consciência. Nós temos os Wingmakers, que são os humanos do ano 2700, que eles viajam no tempo e vêm aqui conversar com a gente, do ano 2026, e eles passam diretrizes, eles passam fórmulas, eles passam tecnologias para nós podermos acelerar o tempo, que tudo vai dar certo, que a luz venceu. Isso realmente já dá para constar, através de cronovisor, através de outras tecnologias. Mas isso vai acontecer quando? É isso que eu quero que vocês entendam. Isso vai acontecer quando cada um de nós projetarmos isso, projetarmos essa situação, isso que a gente está querendo, ou a idade do ouro, o mundo melhor. Então, hoje eu separei para esse tema para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Hoje vivemos a terceira densidade e nós almejamos chegar na 12ª densidade. Então, depois da terceira vai vir a quarta. A quarta densidade vai ser um planeta menos denso, mais tecnológico, geração Star Trek. O nosso DNA vai estar mais reestruturado. Então, a projeção é que cada ser humano vai durar, esse corpo biológico nosso vai durar pelo menos uns 1000 anos. Mas para isso acontecer, nós temos que trabalhar, temos que fazer a nossa parte. Então, muita gente quer saber da quinta dimensão, das camas médicas, né? Das espaçonaves, quer saber da energia livre, né? Das cidades futuristas, querem viver o Star Trek. Porém, o que você está fazendo para isso? Então, a transição planetária, hoje eu vou passar para vocês aqui um dossiê dessa ascensão,
transição planetária, ela está ocorrendo, porém, a velocidade disso, se vai levar um mês, um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, depende de nós. É isso que eu quero que vocês entendam. Eu venho falando para vocês que nós fomos atualmente estudados, foi feita uma avaliação dos humanos do planeta, para ser admitido como o 50º planeta da Federação Galáctica dos Mundos, mas nós fomos reprovados. Então, existe um padrão cósmico que é exigido, né, onde eu coloquei aqui para vocês. A humanidade tem que ser uma unidade planetária colaborativa. Ela tem que ter uma visão sistêmica integrada, tem que ter ética, tem que ter gestão de recursos, não pode haver pobreza, não pode haver guerra, não pode haver domínio. E hoje, o status da nossa espécie, eles falam que é uma ameaça a nível crítico. Então, a humanidade tornou-se um perigo para si própria, né? Então, hoje, estamos reprovados, mas podemos mudar esse cenário. Amanhã pode ser diferente. Todo mundo sonha das naves descer nas praças e vinha lá aqueles extraterrestres bonitões, né? Sair das espaçonaves, vir conversar com cada um, curar as pessoas que estão doentes. As pessoas sonham com isso. Mas hoje eu quero que vocês entendam que isso está na mente das pessoas. Então, o ser humano tem uma capacidade mental, uma consciência, que pode fazer isso acontecer amanhã. Então, isso que é o campo mórfico. Então, vamos mostrar como que a sua consciência, a sua atenção e a frequência mudam o planeta Terra. Então, mudam o futuro da Terra. Eu já falei aqui também que isso foi baseado em 3 fontes científicas: teoria do centésimo macaco, campos mórficos, emaranhamento quântico. Então, temos toda uma base filosófica e científica em cima disso que nós estamos falando aqui. Então, se você está buscando a idade do ouro, você tem que trabalhar e fazer sua parte. Então, você tem que estudar e compartilhar esse conhecimento. Aí nós vamos chegar no status de 50º planeta da Federação Galáctica dos Mundos. Então, vou repetir o que eu fazia um tempo atrás com vocês. Todos colocam a mão no coração, né? E repete. Eu aceito fazer parte da federação e autorizo todas as raças benevolentes a intervirem a nosso favor. Então é importante quando você acordar, colocar a mão no coração, falar isso. É importante você, antes de dormir, falar isso. Eu aceito fazer parte da Federação Galáctica dos Mundos e autorizo intervenções benevolentes a nosso favor. Existe uma natureza não linear do tempo, porque o tempo, do jeito que a gente conhece, passado, presente e futuro, é uma aberração aqui da terceira dimensão, porque na realidade isso não é assim. O passado, o presente e o futuro acontece tudo ao mesmo tempo. Então, quando a gente chegar no ponto que nós estamos galgando, que é a quarta densidade, alguns chamam de quinta dimensão, nós vamos ter essa capacidade de viver tudo ao mesmo tempo. Então, isso a gente chama de salto dimensional.
sair dessa terceira dimensão, né, terceira densidade, e ir para a quarta dimensão, quarta densidade. Então, a percepção do tempo vai ser diferente do que as pessoas estão acostumadas. Existe o fator tempo e uma guerra oculta para controlar o tempo. Isso começou lá em 1920, na Sociedade Vril Alemã. Eles têm uma base oculta, inclusive na Antártica, que é o epicentro de uma tirania galáctica. O nascimento do Dark Fleet, os primeiros humanos modernos a usar viagem no tempo, alarmou civilizações interestelares e iniciou uma guerra temporal sobre as linhas do tempo da Terra. Então, desde 1920, existe uma guerra dos escuros, chapéus pretos, contra o pessoal da Aliança da Terra, que são os chapéus brancos, para controlar a linha do tempo. Você pode ajudar a nós termos uma linha do tempo melhor através de todas as dicas que nós estamos passando aqui para vocês. Então, a verdadeira guerra nunca foi por territórios físicos, mas pelo controle das linhas do tempo e da consciência humana. Então, a consciência humana é o produto mais valoroso, mais rico que existe. Então, eles batalham para ter poder sobre essa consciência humana. Então, existe um grupo chamado Grupo Labirinto, composto por 118 seres humanos e 200 seres extraterrestres, que trabalham nessas linhas temporais. Quem controla a sua atenção, controla o seu futuro. A guerra temporal é, na verdade, uma batalha diária pela sua frequência vibratória. Por que vocês acham que só existe notícia ruim na televisão? Que é baixar a sua frequência vibratória. Medo, culpa, ódio, divisão, vício, distração, tudo isso é para tirar você da frequência da idade do ouro. Existe uma tecnologia chamada BST, chamamos de cálice sagrado da guerra temporal. Essa tecnologia nós vamos ensinar para vocês no dia 15 de agosto, na nossa vivência. Tecnologia BST. Objetivo da gente aprender essa tecnologia: blindar a Terra contra raças alienígenas predadoras. Não existe tecnologia externa suficiente e avançada para substituir uma consciência elevada. Então, o que o Raredec Solar 12H trabalha? A consciência do ser humano, que é a verdadeira tecnologia. Então, vocês vão aprender técnicas de visualização criativa, meditação profunda, estados expandidos, Gateway Raredec. O projeto ANCA-ROW, ele determina quem ganha essa guerra temporal.
Então existe uma pessoa que ela sumiu, né? Ninguém sabe onde ela foi parar, chamado Dr. Anderson, que ele usa como codinome Neruda. Ele é um cientista da elite do grupo Labirinto, né? Mais uma agência dos Estados Unidos. Esse Dr. Anderson ele fala fluentemente mais de 30 idiomas modernos e 12 idiomas extintos, como sumério, maia, Shakbsan, e ele foi selecionado para traduzir símbolos dentro de uma caverna. Em 27 de dezembro de 1997, vazou os materiais para uma jornalista chamada Anne, que construiu um site chamado wingmakers.us. Se você entrar nesse site hoje, ele está todo corrompido. Então, nós temos original, as informações originais, que é para você poder usar essa tecnologia BSD ensinada pelos Wingmakers. Os Wingmakers não são alienígenas, eles são nós no futuro, provenientes do ano de 2772. Eles já estão na 12ª dimensão e eles são membros ativos da Federação Galáctica dos Mundos. Então, eles trouxeram mensagens futuras, do futuro, gravadas em línguas antigas, que previram uma infiltração governamental da ONU por volta de 2011, por uma raça alienígena predadora, capaz de se integrar com a espécie humana. Então, eles vieram alertar nós, do ano 2026, exatamente disso. Então, hoje se fala de 5 sentidos. Porém, os Wingmakers nos ensinam a usar 7 sentidos, que é a própria expansão da consciência como uma arma defensiva. Existe também um povo extraterrestre chamado Aviários Azuis. E esses Aviários Azuis, eles são descritos no livro A Lei do Uno. Foco dessa raça: perdão e gratidão. Necessidade de ensinar e aprender para ensinar. Também prestar serviço aos outros. Parecido com a filosofia dos Wingmakers. Foco na gratidão, semear a vida e ver o divino em tudo. 2 linguagens, o mesmo destino. O santo grau genético, restauração do DNA. O DNA humano é o verdadeiro santo grau. É o DNA da linhagem de Cristo, representando o humano verdadeiro. Então, por isso que Cristo falava: tudo que eu faço, vocês poderão fazer também, e até mais. Então, nós temos a linhagem de Cristo no nosso DNA. E é isso que os escuros temem. Temem e tremem, porque eles não querem que a gente desenvolva esse DNA. Então, vocês vão entender esse santo grau genético que nós temos, vão saber como que foi feita essa perversão e a adulteração pelas forças reptilianas, Maitras, Anunnakis, negativos, né, que é o Enlil, limitando a nossa percepção. E o que realmente precisa ser restaurado primeiro? O seu DNA ou a sua programação? Crenças, emoções. Então você está no centro. Uma escolha consciente, um ato de coragem. Ideias mudam pessoas, pessoas mudam famílias,
famílias mudam cidades, cidades mudam países e países mudam toda a humanidade. Então, esse é o princípio daquilo que a gente vem falando para vocês. Então, agora vem um convite para você. Torne-se um ponto de intervenção. Acesse hoje, às 15 horas, o Portal Gama e inicie a sua jornada. Uma única mente desperta pode inspirar dezenas, centenas e até milhares de mentes despertas. E mentes despertas podem transformar uma geração toda. E uma geração consciente pode mudar o rumo da história. Portal Gama, de hoje às 15 horas, existe para fortalecer esse campo morfogenético. E se você ainda não tem, já deveria ter, uma tecnologia divina chamada Esfera Wingmaker. Eu tenho alunos que já compraram 10 esferas dessas, só para vocês terem noção. Esse dispositivo ele prolonga a sua vida, ele canaliza a vibração do amor e eleva você para densidades superiores. Aqui é o passo a passo de como funciona esse mecanismo, né? E vamos lá então para o nosso curso de hoje. 7 poderes ocultos de Haredec. Jornada do Portal Gama. Aqui eu coloquei os poderes presença, atenção, palavra, intenção, escolha, ação e coerência. São poderes que estão aí para você ver. Porém, existem 7 poderes ocultos que nós vamos ensinar vocês a usar no dia de hoje. Bom, isso é o convite para hoje, tá? 18 de julho de 2026, às 15 horas. Pode ser presencial na Rua Barão do Iguape 135 ou pela web, via internet, via YouTube fechado, para todo o planeta Terra. Agora vai o segundo convite. Vivência Haredec Solar 12H, Portal da Consciência 5D. Então, nós vamos ensinar vocês a expansão da sua consciência, o que você tem que fazer, o que você pode fazer, quais são suas potencialidades. Então, para quem gosta de aprender, pesquisar, expandir a compreensão sobre a mente humana, esse é o dia, tá? Eu já falei aqui para vocês que quando a gente desce para encarnar aqui, a gente passa por 7 esferas. Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. E cada uma dessas esferas, elas entram com uma programação em você. E dentro dessas programações, existem 4 programações que elas foram estudadas, inclusive pela CIA, também pelo Instituto HearMath, de Stanford, nos anos de 1990, e provou que o padrão dessas emoções cria incoerência na sua cabeça e no seu coração, né? Então, são essas emoções: medo, culpa, apego e indignação. 4 emoções ocultas que bloqueiam você. Então, o exército americano, a CIA, treina os seus soldados, os seus agentes, para saber controlar essas 4 emoções. E o sistema Haredec Solar 12H vai fazer exatamente isso com você. Treinar você para controlar essas 4 emoções, que são pesadíssimas.
Bom, através dos 7 poderes ocultos Haredec, você vai fazer a travessia dos 7 guardiões. E você vai entender que você sempre esteve numa guerra errada. Quem aqui já venceu algumas batalhas na vida e continuou vazio? E se tudo aquilo que você chama de inimigo fosse, na verdade, um professor? Porque a religião combate o pecado, medicina combate doença, política combate o adversário, pessoas combatem umas às outras. Então passamos a vida inteira lutando, combatendo, lutando, destruindo, eliminando. Então aqui vem o paradigma Haredec solar para você. Porque o guardião é um espelho. Existe apenas um aspecto que não foi compreendido dentro de você. Então a pergunta nunca foi como derrotar o mal. A pergunta correta é qual parte de mim ainda precisa ser compreendida. Então essa é aquilo que a gente chama de a revelação do tempo. Hoje, na aula, cada guardião vai te entregar uma chave. Cada chave vai abrir um templo e cada templo vai despertar um poder dentro de você. Aqui está os 7 guardiões, Haedek, que iluminam os 7 arcontes. Então hoje estou fazendo essa chamada para você, Vivência Solar Haedek, que não é apenas um curso, é uma travessia. Então chegou o momento de você despertar os seus poderes, as suas potencialidades e as suas faculdades, que sempre existiram dentro de você. Vai ser uma alegria caminhar ao seu lado nessa jornada. Então não é apenas um curso, é uma travessia. Chegou o seu momento. Para você participar hoje, eu fiz um valor de 197 dividido em 12 vezes sem juros. E ainda você ganha uma placa indiana. Essa placa que está aí, ó. Placa indiana, guardião no portal. Então, também temos no dia 15 de agosto, Portal da Consciência 5D, que você também ganha uma placa. Tá? Então, são 2 vivências. Uma hoje, dia 18, às 15 horas, e a outra no dia 15 de agosto, às 10 da manhã. Eu andei investigando o site da CIA, descobri essa metodologia chamada Gateway, de Monroe Institute. Né? E, para minha surpresa, ensina exatamente o que eu aprendi no Colégio dos Magos, onde eu me formei em 1992. Olha só que interessante. Eu achei bem bacana isso aí. Então, eu preparei para vocês 14 portais para expandir a mente humana para chegar na quinta dimensão. E é isso que eu vou ensinar para vocês nesse dia 15 de agosto, sábado, das 10 às 17 horas. Então, vai ser muita coisa legal, bacana para vocês entenderem e trabalharem. Então você foi ensinado, meu amigo, minha amiga, a tentar transformar a realidade externa sem alterar o estado interno. Então você passa a vida inteira empurrando essa pedra. Essa pedra chega lá no cume da montanha e ela desce e cai tudo de novo. Sabe o que me faz lembrar essa cena aqui? A lenda
de Sísifo, Sísifo, né? Ele foi um rei de Coríntio, tá? Mito de Sísifo, o homem que desafiou os deuses. Então conta a história que ele tinha uma inteligência, uma arrogância acima da média. Ele era extremamente inteligente, astuto, estrategista, mas também conhecido por sua arrogância, por acreditar que podia enganar até mesmo os deuses. Sua inteligência era tão grande que ele descobria segredos dos próprios deuses e usava isso em benefício próprio. Ele foi conhecido como o homem que enganou a morte. Está aí o rei Coríntio, né? O rei que enganou a morte. Segundo o mito, Zeus ordenou que Thanatos, a personificação da morte, levasse Sísifo para o mundo dos mortos. Quando Thanatos chegou, Sísifo fingiu curiosidade. Perguntou: como funcionam essas correntes? Pode me mostrar? Assim que Thanatos demonstrou, Sísifo o acorrentou. Resultado: ninguém mais morria na Terra. Soldados gravemente feridos continuavam vivos. Idosos não conseguiam morrer. O ciclo natural da vida foi interrompido. Os deuses ficaram indignados. Ares intervém. Como as guerras haviam perdido sentido, ninguém mais morria, o deus da guerra Ares libertou Thanatos. Finalmente, Sísifo morreu. Mas ele ainda tinha um outro plano. O segundo engano. Antes de morrer, Sísifo pediu à esposa que não realizasse os rituais funerários tradicionais. Quando chegou ao mundo inferior, reclamou com Pérsefone: minha esposa não me honrou. Deixe-me voltar apenas alguns dias para resolver isso. E a deusa permitiu. Só que ao retornar, Sísifo nunca mais quis voltar ao reino dos mortos. Anos depois, Hermes precisou buscá-lo à força. Aí veio a punição. Os deuses decidiram aplicar uma pena que refletisse o seu comportamento. Sísifo deveria empurrar uma enorme pedra montanha acima. Quando estava quase chegando ao topo, a pedra rolava novamente até o início. Então, ele precisava recomeçar para sempre, sem descanso, sem recompensa, sem fim. Significado simbólico: a pedra representa nossos desafios, nossas responsabilidades, nossos medos, nossos hábitos, tudo aquilo que parece nunca terminar. A montanha representa a jornada da vida. O esforço representa a existência humana. Por isso, quando alguém diz, estou vivendo um trabalho de Sísifo, é exatamente isso. Quer dizer que está realizando um esforço enorme que parece nunca produzir um resultado definitivo. O filósofo francês Albert Camus transformou Sísifo em um símbolo da existência humana. Ele dizia: devemos imaginar Sísifo feliz. Por quê? Porque, segundo Camus, mesmo que a vida não ofereça resposta definitiva, podemos encontrar significado no próprio ato de viver, aprender, criar e continuar seguindo em frente. O verdadeiro poder não está em chegar no topo, está em decidir subir novamente. Agora vem a leitura simbólica Haredec. O que significa a pedra? Significa crenças limitantes, traumas e padrões repetitivos. E a montanha? Significa o caminho da evolução da consciência. Os deuses, as leis universais ou as consequências naturais das nossas escolhas. O esforço repetitivo significa viver no piloto automático, repetindo os mesmos comportamentos. O despertar, perceber o padrão e recomeçar a agir de forma diferente.
Então, essa pedra de Sísifo existe dentro de nós. Todos nós carregamos uma pedra. Alguns carregam a pedra da pobreza, alguns carregam a pedra da doença, outros carregam a pedra da rejeição, outros ainda carregam a pedra do medo, outros carregam a pedra do envelhecimento. A maioria das pessoas acredita que o problema é a pedra, mas talvez o problema seja outro. É a forma automática como empurramos essa pedra todos os dias. Imagina uma pessoa que acorda pensando: minha vida é difícil. Durante o dia ela reclama, à noite ela dorme preocupada, no outro dia faz exatamente a mesma coisa, empurra a pedra, volta, passa 10 anos, 20 anos, 40 anos, e a pessoa acredita que foi o destino. Na verdade, ela apenas repetiu o mesmo programa mental. A verdadeira pedra é o padrão. Na psicologia moderna, isso recebe vários nomes: condicionamento, hábitos automáticos, crenças limitantes, vieses cognitivos. No método Hagedorn, chamamos a pedra de programação inconsciente da linha do tempo. Ou seja, a pedra não está na montanha, ela está na mente. Mas chegou o seu momento do despertar. Imagine um dia Sísifo olha para a pedra e pergunta: quem disse que precisa empurrá-la? Essa pergunta muda tudo, porque toda transformação começa quando alguém questiona um padrão que sempre pareceu inevitável. Hoje, no Portal Gama, você vai aprender a despertar poderes interiores. Talvez o primeiro poder seja poder de interromper um padrão. Esse é o verdadeiro ato de liberdade. Quando alguém deixa de reagir automaticamente, abre espaço para escolher conscientemente. Vou lançar uma pergunta para você aqui. Escreve aí nos comentários. Qual pedra você empurra todos os dias? Pode ser aquela frase: nunca tenho dinheiro. Ou aquela outra frase: ninguém me ama. Ou estou ficando velho. Tem mais uma: tenho medo de errar. Mais uma: não sou capaz. Tudo isso são pedras que você empurra. Agora vai a pergunta: quem colocou essa pedra aí? Então, muitos de vocês vão perceber que essa pedra veio de frases ouvidas na infância, experiências difíceis ou crenças que nunca haviam sido questionadas. Agora vou propor alguma coisa para vocês, tipo assim: se hoje fosse o primeiro dia da sua vida, você escolheria carregar essa mesma pedra? Os deuses não condenaram Sísifo apenas a empurrar uma pedra. Eles mostraram uma verdade sobre a condição humana. Quem vive sem consciência repete o mesmo caminho infinitamente. A verdadeira iniciação acontece quando percebemos que não somos obrigados a repetir o passado. O maior poder não é empurrar a pedra com mais força, mas despertar a consciência para escolher um novo caminho. A liberdade começa quando deixamos de viver no piloto automático e passamos a dirigir a própria existência. Então, meu amigo, minha amiga, está lançado para vocês aí o desafio de hoje. Se inscreva para a aula de hoje e ganhe uma placa indiana. Essa placa indiana aqui, fantástica. Deixa eu mostrar aqui para vocês.
Aqui, ó. Essa placa aqui. Se inscreva hoje e ganhe essa placa aqui, tá? Para quem se inscrever no curso do dia 15 de agosto, vai ganhar essa placa aqui, ó. Contatando as espaçonaves, tá? Vocês vão aprender o protocolo do Dr. Steve Greer, contatos de quinto grau, tá? Quem passou o desenho, né? Foi os pleidianos que passaram por JP, tá? E o JP passou para nós esse desenho, esse símbolo, e esse símbolo foi colocado na placa, né? Eu estou preparando os slides das próximas lives, onde eu vou falar dos vídeos do JP. Então, hoje, os 7 poderes ocultos de Haredec, né? Aí, a próxima vivência, 15 de agosto, dia todo, Portal da Consciência 5D, né? Das 10 às 17, presencial ou online. Uma experiência de estudo, prática e investigação de neurociência, meditação, sincronização cerebral, estados ampliados de percepção. Não é apenas sobre entender a mente, é sobre assumir o seu próprio eixo. Então, a maioria das pessoas perdeu o próprio eixo e vive em ansiedade, sobrecarga, confusão, falta de direção. E Haredec traz para você a soberania, ou seja, clareza, presença, direção e autogoverno. Você, meu amigo, minha amiga, não precisa de mais poder. Você precisa organizar o poder que já existe dentro de você. Venha participar da escada da consciência Haredec Solar 12H. Essa vivência de 987, que é o valor dela, por apenas R$ 197. Dividido em 12 vezes dá 16,40 por mês. 57 centavos por dia você paga para participar dessa vivência e ainda ganha essa linda placa indiana Contatana Espaçonaves. Tá? Bom, para você que fizer a inscrição hoje, nós já temos mais do que 10 inscritos, porém, para você eu vou ainda presentear você com essa placa, Contatando Espaçonaves, tá? Para a gente usar ela no protocolo C5. Se você quer fazer a inscrição pelo site, é só apontar a câmera do celular nesse código quadrado, QR Code, né? Lá vai aparecer essa opção, 197 até 12 vezes. Né? Se você quer enviar Pix, aponta o celular para esse QR Code. Né? Já vai sair o valor, 197. Se você quer preencher o valor, né? Só chegar na conta Pix, através da chave Pix. Você quer você mesmo preencher o valor de 197, aponta para esse QR Code, tá? Então é isso aí, meu amigo, minha amiga, faça a sua travessia, faça a sua inscrição. Ou me chame no WhatsApp, 11 9 6200
3110. 11 9 6200 3110, tá? Vou pôr aqui para vocês o WhatsApp aqui na tela também, tá? Aqui. Esse número aí, tá? Promoções de hoje. Camisetas Raiodeck a partir de R$70. Caixas Wingmakers por apenas R$250. Curso de maestria de 4.000 por R$1.997, incluso todo o material. Curso 7 portais Raiodeck, de 2.200 por 1.500. Esfera Wingmaker, de 2.000 por 1.500. Placa grande, de 990 por 500. Placa grande folhada a ouro, 1.500. Placa pequena folhada a ouro, 497. Qualquer placa indiana no catálogo, você compra 10 placas, vai sair R$50 cada, tá? As placas da Raiodeck de 400 por 300. E ainda existe alguns kits Raiodeck Portal do Alga Viva por R$990, tá bom? E as pedras azuis, temos as últimas por R$10, tá? Pulseira Arcais Solares por 197. Pulseira Proteção Cabalística por 197. Psicogeradores de 1.500 por 1.000. Para-raio de cobre por 300. Então é isso, tá bom? Bom, hoje não consigo cumprimentar vocês, porque estou fazendo uma bilocação nesse exato momento. Enquanto estou falando aqui com vocês, já estou também na estrada, indo para São Paulo, fazer os atendimentos e às 15 horas iniciar nossas aulas. Quero agradecer você, meu amigo, minha amiga, que ficaram 48 minutos me doando seu carinho, seu amor, sua atenção. Isso deixou um repé de alegria e felicidade no meu coração. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo sábado, às 9 da manhã.